que vai começar agora já na sequência a fala do governador Eduardo Leite. Ele subiu ali em algum local, né, no Os degrau. prefeitos estão subindo, também a Marjorie, secretário, os demais secretários também já aqui em cima, Marcelo Calmo, e a gente vai começar. Só um instante, vou pedir uma licença aqui. Perfeito. E a gente vai então começar agora já a entrevista coletiva aqui nesta sala de crise que foi montada aqui pelo próprio Estado aqui no Corpo de Bombeiros, e a gente vai começar então. Vamos lá. Antes de arrumar aqui, vou fazer uma rápida introdução. Estou vendo que tem gente ao vivo aqui também. Bom, em primeiro lugar, deixar meu abraço a todos aqui do Vale do Taquari, né? Essas últimas 2 semanas tem sido um desafio para qualquer um de nós como seres humanos. Ninguém aqui é governador, prefeito, simplesmente, ou qualquer bombeiro. Todo mundo é gente antes, né? Todo mundo é uma pessoa com sentimentos, e é difícil a gente ver tudo que se abateu mais uma vez sobre esse Vale do Taquari, e dessa vez uma dimensão ainda maior sobre o estado do Rio Grande do Sul, e não nos emocionarmos, né? Nós estamos todos com o coração partido, mas ao mesmo tempo, nas funções que nós nos incumbimos aqui, do lado do poder público, buscando cumprir a nossa missão para trazer não apenas mensagem de apoio e de solidariedade, mas ações concretas que permitam a reconstrução das estruturas e da vida das pessoas. E é claro que essas vidas dessas pessoas que precisam ser reconstruídas dependem muito da estrutura física do que vai ter que ser reconstruído. Começar pela casa das pessoas. Muitas pessoas perderam as suas casas, perderam tudo, e nós temos essas pessoas em abrigos nesses momentos. Muitas estão desalojadas, estão não em abrigos, mas estão na casa de parentes, de amigos, mas muitas estão em abrigos públicos. Então nós estamos trabalhando aí para poder ajudar a dignificar, qualificar esses abrigos, também repassando recursos para os municípios para que possam, cada um, né, com a sua situação, ajustar esses espaços para uma convivência que vai ter por algum período ainda nesses espaços. Porque, enfim, as pessoas não terão para onde ir, até que a gente tenha as moradias ainda provisórias, depois as definitivas. A gente projeta para um grupo de pessoas uma permanência por mais longo período. Então, a gente está repassando recursos também para a qualificação dos abrigos. Depois, nós estamos também já encaminhando contratações para moradias definitivas, inclusive pelo aprendizado do Vale do Taquari do ano passado. O governo do estado fez um processo de contratação por ata de registro de preços para agilizar a execução de obras de moradias definitivas. Por coincidência, esse processo se encerrou agora, no início do mês de maio. Na primeira semana do mês de maio, fechou esse processo de contratação. O estado tem 2.500 unidades contratadas. Nós estamos identificando junto dos municípios áreas para a construção de moradias. São moradias em módulos de concreto, de método construtivo mais rápido. Pode ser construídos em até 4 meses, né? Mas antes disso tem que ter o terreno preparado, com instalações hidráulicas e elétricas, e depois, em cerca de 4 meses, a construção. A gente tem a expectativa de poder construir rapidamente essas moradias, até porque nesses municípios já estávamos buscando identificar, por conta do evento de setembro, espaços e locais para essas obras. Recursos do governo do estado e contratações do governo do estado com a parceria aí dos municípios para a identificação dos locais. Então, queremos fazer isso com a maior agilidade possível. Já determinei também a contratação de outra forma de construção, que é o steel frame também, que é um módulo construtivo rápido. A gente espera fazer essa contratação rapidamente de outras 2.500 unidades para a gente poder, em cada um dos municípios que foi atingido, viabilizar a moradia para quem foi afetado. E as estruturas dos acessos, que também são preocupação aqui dos prefeitos, com toda razão, né? A vida das pessoas não respeita as fronteiras entre os municípios. As pessoas moram no local, trabalham no outro, tem a produção da proteína animal num local, a indústria numa outra cidade. Então, isso tudo tem que ser integrado pelas rodovias. Então, estava me assegurando justamente agora, né, comecei meu dia em Encantado, fomos a Arroio do Meio, depois também passamos em Cruzeiro do Sul, agora aqui em Lajeado, e a ponte da 130 entre Arroio do Meio e Lajeado terá o seu edital publicado aí nos próximos dias, né? Há um compromisso da EGR de fazer a publicação agora na segunda-feira, e contratação nos primeiros dias de junho para termos essa obra em 6 meses executada, o que a EGR se compromete a fazer.
Então, uma obra importante também de reconexão aqui para este Vale do Taquari, e fundamental para a economia e para a vida das pessoas. A ponte que tem lá hoje, feita provisória do Exército, o prefeito de Arroio do Meio, o prefeito Danilo, estava me dizendo que já tem cerca de, sei lá, 4.000 pessoas passando diariamente, talvez, naquela ponte, que mostra a necessidade dessa ponte no dia a dia aqui dessa região. Então, são várias as frentes, estamos aqui disponibilizando horas-máquina também para os prefeitos, R$1,5 milhão em horas-máquina para os municípios em situação de calamidade, para ajudar em limpeza, arrumação, conserto de estradas, né? Ainda não será o suficiente, mas é um primeiro movimento que a gente está fazendo para poder ajudar as prefeituras, entre outras frentes que a gente está trabalhando. O governador elogiado de se pedir o fim da burocracia no Minha Casa Minha Vida, porque o senhor falava da ação do Estado, mas é uma ação conjunta necessária. Tem formas de agilizar isso e diminuir essa burocracia? Vai ter muita gente precisando de moradia. Antes de ser governador, eu fui prefeito também, né? E sei das dificuldades da burocracia para poder acessar os recursos, né? Os planos de trabalho que tem que ser feitos. Olha, do lado do governo do Estado, tudo que a gente pode fazer para desburocratizar, a gente tem feito. Um dos exemplos é o fundo a fundo, o repasse fundo a fundo da Defesa Civil que a gente tem feito. A gente repassou R$200 mil já na primeira semana para os municípios. Vamos repassar para os municípios em calamidade novamente essa semana, R$500 mil para cada um deles, sem exigir plano de trabalho, sem exigir a apresentação de projeto. O prefeito sabe onde esse recurso tem que ser aplicado, né? Os prefeitos têm sido, aliás, quero destacar, eu acompanho, tenho conversado com eles por telefone, por meio virtual, agora aqui presencialmente. O Rio Grande do Sul tem um grupo de prefeitos diligentes, dedicados aqui, muitos deles aqui fazendo um esforço descomunal. Vai ter problema na política, sempre tem, vai ter prefeito menos disposto aqui ou ali, vai ter, mas a grande maioria dos nossos prefeitos e prefeitas fazendo um grande esforço, sabem o que precisa ser feito, tem que colocar recursos na mão deles, que eles é que sabem na ponta o que precisa ser feito. Então, o governo do Estado, tanto quanto possível, está fazendo nessa direção, sem burocracia. Mas, infelizmente, né, um país continental como o Brasil, é por isso que eu defendo justamente essa desburocratização, o governo central lá em Brasília, às vezes, sempre quer poder dizer como, de que jeito, avaliar o projeto aqui e ali, e aí começa todo um enredo. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o ministro Valdez Góes, tem sido um grande parceiro, tem sido muito atencioso, e nós temos justamente recomendado a ele que pudéssemos usar, inclusive, essas ferramentas que o governo do Estado já tem. Já temos uma ata de registro de preços prévia para a construção de moradias, que o governo federal aceite esta mesma ata para construir com o uso dessa mesma ata, desburocratizando, repassando recursos, permitindo essas contratações de uma forma simplificada. Eu, assim, confio, né, vou fazer tudo que posso para que a gente tenha a desburocratização, porque as pessoas, eu insisto, já foram vítimas da tragédia, elas não podem ser vítimas da desassistência, do desalento, né, de um tempo que demora para poder chegar a elas o atendimento. Cada dia que passa é uma dor a mais para cada uma dessas pessoas, para cada uma de nós, né? Esses levantamentos ainda estão sendo feitos. A complexidade da questão da moradia, porque você tem perfis diversos, né? Você tem as pessoas de extrema pobreza e pobreza para quem vai ter que ser dado casa, né? Tem pessoas de baixa renda e média renda, que aí o Estado vai ter que, de alguma forma, o Estado e o poder público como um todo, viabilizar financiamentos facilitados, subsídio até, né, de uma parte do recurso da casa para reduzir o custo, carência no pagamento de prestações e parcelas depois. Tem algumas pessoas que têm as casas, conseguem reformar, se restabelecer nas suas moradias, em localidades que não estarão condenadas, mas para as quais nós vamos ter que trabalhar com projetos de resiliência também, né, sejam diques de proteção, desassoreamento dos rios e uma série de ações para as quais eu vou colocar a nossa nova Secretaria da Reconstrução Gaúcha, especialmente envidando esforços para, ao lado da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, para fazer também as intervenções necessárias para adaptação e resiliência climática nessas localidades que foram mais atingidas, e o Vale do Taquari é absolutamente prioritário para isso, né? Governador, nós temos visto caminhões com doações vindas de outros estados circulando aqui na região metropolitana. O que o Rio Grande do Sul ainda precisa de doação vinda de outros estados? Precisa de água? Que produto está faltando? Que item? As doações, a gente tem observado, né, bastante volume de água potável, itens de limpeza, alimentos são ainda muito importantes, de diversas naturezas. Alimento, a gente tem, inclusive, tido, às vezes, dificuldades com os fornecedores com quem o Estado compra as cestas básicas. Alimentos são muito bem-vindos, e roupas e cobertores por conta do inverno também são bem-vindos em doações. Aliás, agradeço a tantos que têm doado, e circulando aqui pelo Vale do Taquari, agradeço também a todos os voluntários, muitos voluntários, de diversos lugares, de diversos municípios do estado se deslocando para cá, de outros lugares do país, de outros estados que estão aqui
limpando, ajudando, reconstruindo os lugares junto conosco. Isso é admirável e nos dá, assim, a confiança que a gente vai superar esse momento difícil. Governador, a gente tem a enchente atingindo todo o Rio Grande do Sul, diferente do que foi em setembro, que somente o Vale do Taquari, só que são perfis diferentes. A gente sabe que na região metropolitana a água vai baixar, as pessoas vão ter moradias. E aqui no Vale do Taquari, você esteve no Passo de Estrela, em inúmeras localidades, não se tem mais moradias. De que forma pode ser feito alguma solução rápida para a pessoa ter, de fato, a solução já imediata, para não precisar esperar todo um tempo para ter a sua casa de volta ou algo do tipo? Bom, de fato é exatamente isso. A região metropolitana causa um especial impacto porque pega a capital do estado e municípios muito populosos, e isso naturalmente fica em evidência, até porque a água subiu e demora a baixar, e isso também gera especial impacto junto à mídia, né, e na vida das pessoas, naturalmente. Mas, como disseste, não há força das águas empurrando e arrastando, na maior parte dos municípios, destruindo, como a gente viu aqui, né, por conta da enxurrada, especialmente pelo Taquari, mas também no Rio Forqueta, enfim, a força da água destruindo o que tinha pelo caminho e as casas das pessoas. Então, essa destruição, naturalmente, enseja um tipo de atenção diferenciada para essa localidade. Insisto, como a gente já estava trabalhando por conta da questão de setembro que nós tínhamos enfrentado, os municípios já estavam identificando locais. Agora, acabei de sair lá de Cruzeiro do Sul, o prefeito me mostrou uma área, que inclusive é do estado, que estava cedida para o município, para outras finalidades, e que ele deseja fazer lá a construção de muitas moradias. Então, já vamos encaminhar com a nossa Secretaria de Habitação para que a gente possa facilitar, usando essa ata de registro de preço que a gente tem, a construção das moradias nesse local. E vamos colocar nossa equipe técnica para ajudar os municípios a identificar o que possa ser feito em termos de preparação desses terrenos rapidamente. Aliás, importante também mencionar, né, uma das coisas que nós lutamos, eu estou completando esse ano 20 anos de vida pública, então já estou bem acostumado com os problemas da burocracia aqui e ali, e sei o quanto que a burocracia, nesse momento, é o nosso maior desafio. Né, porque há boa vontade, há interesse, há disposição de recursos, inclusive, para poder fazer tudo que precisa ser feito, mas a burocracia, todas as etapas de processos administrativos ordinários na nossa legislação, quando prevê processos para um momento extraordinário, não consideram uma extraordinariedade desse tamanho que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. Então, desde o início, desde os primeiros dias, colocamos a nossa procuradoria a trabalhar sobre uma proposta de reestruturação para contratações, visando uma situação absurdamente excepcional como a que estamos vivenciando. Entramos em campo com a Advocacia Geral da União e conseguimos fazer, com a boa vontade também do presidente da República, o presidente Lula editou ontem uma medida provisória que estabelece um regime de contratações diferenciado para situações de calamidade. Então tem ali uma série de alterações que permitem aditivos em quantitativos diferentes do que a lei ordinária permite, enfim, tudo com controle, é importante dizer, né? Nós temos muita preocupação com controle, com transparência, mas temos que ter processos mais ágeis. Eu espero que tudo isso que a gente soma de ações, as licitações, as contratações que a gente já vinha fazendo, que vão facilitar colocar obras em curso, e as mudanças na legislação que vão nos permitir contratações também mais rápidas, possam fazer com que a gente consiga colocar com toda a energia, com todo o fôlego, as construções rápidas aqui para o Vale do Taquari, para as pessoas e para as cidades. Uma pergunta ainda em relação a essa questão, especificamente do Vale do Taquari, porque muitas pontes foram levadas. A gente tem a de Travesseiro para Marques, que não, tirando a da 130 ali, que liga Arroio do Meio a Lajeado. Mato Leitão, duas que ligam a Santa Clara do Sul também foram levadas. O Estado vai dar aporte, vai auxiliar também esses municípios nas construções dessas pontes que são menores, que ligam alguns municípios menores aqui da região? Agora é uma hora que a gente tem que coordenar também todos os esforços, porque há disposição também, via Ministério da Integração e Defesa Civil Nacional, de aportar recursos. E os recursos, sempre digo, né, não existe o dinheiro federal, o dinheiro estadual, o dinheiro municipal, simplesmente o dinheiro do povo, na verdade. O dinheiro é público, né, da população, que paga impostos, e a gente não vai ficar sobrepondo e concorrendo uns com os outros. A gente tem que coordenar para distribuir as responsabilidades de cada um. Então, o que eu posso assegurar aqui à população é essas pontes, essas obras serão viabilizadas. E nós vamos distribuir as responsabilidades. O que vai ficar com a Defesa Civil Nacional, o que o Estado vai aportar,
Mas eu asseguro a vocês, se ficar encrencada a coisa na burocracia com o Ministério, com o governo do Estado vai entrar em campo e vai garantir o recurso para poder fazer essas obras acontecerem. Nós não vamos deixar com que esses municípios, com que essa região fique desatendida e tenha toda a sua economia abalada por conta das dificuldades de acessos e conexões. Assim como também a ponte de ferro aqui, né, já manifestei, há uma bonita e importante mobilização da sociedade civil, numa associação que se constitui em favor da ponte, importante gesto e movimento está sendo feito. Eu sei que há deputados e senadores se propondo a colocar recursos também, e já disse também que se o Estado precisar, se a ponte, se esse grupo todo precisar de aporte do Estado, o Estado também fará aporte para poder ajudar a fazer com que essa ponte se restabeleça aqui entre Lajeado e Arroio do Meio. Depois da grande cheia do ano passado, muito se falou num sistema de alerta para todo o estado e, claro, puxando aqui para o Vale do Taquari. Mais uma grande cheia agora, a maior da história. Como é que está essa situação? Me parece que o Mussum talvez fosse o pioneiro aqui no Vale. No que nós vivenciamos em setembro, havia uma promessa da Anatel de até o final do ano passado, esse sistema que chama Cell Broadcast fosse implementado experimentalmente ainda nessa região do Vale do Taquari e para alguns municípios. O sistema basicamente é, a partir das antenas localizadas numa região, diante de uma situação de desastre, fazer a emissão de alertas, não em mensagens, nem mensagens de WhatsApp ou mensagens de SMS, mas sim num pop-up, né, num alerta que bloqueia a tela da pessoa e todos os celulares que estão naquela região recebem aquele alerta imediatamente. E é muito importante para nós aqui, está aí mais uma vez configurada a importância disso, né? Até aqui eu não tive ainda justificativa por parte da Anatel de por que esse sistema ainda não entrou em operação, e nós estamos cobrando a eles para colocar imediatamente esse sistema em operação, priorizando o Rio Grande do Sul e essas localidades que mais têm sofrido. Estamos de novo, governador, carentes de informação. O sistema de monitoramento, a régua em Encantado falhou, e nós que trabalhamos no front, temos muita dificuldade de repassar informações à comunidade. De que forma o governo estadual, por meio da secretária Márcia, também pode colaborar para melhorar o sistema de monitoramento do Taquari e de seus afluentes? Bom, nossa secretária de Meio Ambiente é daqui da região, né? É daqui de Lajeado, conhece bem essa situação, e nós estamos em processo de contratação, inclusive pelos aprendizados do ano passado, né? Todos esses eventos têm que deixam lições e legado de conhecimento sobre os problemas que nós temos para que a gente possa agir sobre eles. E, naturalmente, começarmos a antecipar outros problemas que podem se observar para o futuro. Nós encaminhamos, por exemplo, a contratação de um radar meteorológico. Está chegando um novo radar meteorológico para que a gente possa ter cobertura melhor, com dados mais qualificados desta região, especialmente, para termos previsões mais precisas. A gente sabe que vai ter um volume de chuvas, mas a gente não consegue ter ainda assim uma apuração mais detalhada do que efetivamente as nuvens que estão carregadas estão trazendo para nos dizer com mais precisão o que os rios vão receber de precipitação pluviométrica. De outro lado, nós também estamos encaminhando, está sendo confeccionado, problemas da burocracia da máquina pública, que nós vamos ter que achar caminhos para poder atalhar com responsabilidade, né, porque sempre serão recursos públicos, mas um termo de referência está sendo elaborado para a contratação de novos serviços para a sala de situação, que a gente chama, que é o departamento, a área do Estado que faz todo esse acompanhamento, tanto meteorológico quanto hidrológico. E esses novos serviços devem englobar, inclusive, análises hidrodinâmicas dos rios em locais bacias que mais nos preocupam, como é o caso do Taquari-Antas. O que isso significa? É fazer toda a análise também topográfica e novos sistemas de monitoramento a serem acoplados para que a gente consiga ter maior precisão, cruzando dados desde a precipitação que se apura com o perfil topográfico da região, para termos uma apuração mais clara sobre qual será o comportamento das águas nessas localidades, para termos a emissão de alertas mais qualificados. A secretária Marjorie pode dar mais detalhes, inclusive, sobre o que vem aí pela frente. Bom, exatamente como o governador colocou, o sistema que a gente tem hoje, ele não tem essa parte... Onde eu vou? Tá bem. Ele não tem essa parte que faz a relação com a topografia,
mas nós identificamos que os municípios desejam ter essa medição exatamente que o Rodrigo falou, de metro em metro, de cota em cota. Então, ainda que nós vamos estar contratando esses novos serviços, nós vamos precisar da colaboração dos municípios, com a parte da topografia e também da manutenção destas réguas atualizadas. Então, acredito que isso deva acontecer ainda nos próximos meses, nos utilizando também desses regimes excepcionais de contratação, porque é emergente essa questão. E também aqui lembrar, o governador colocou do que modificou da última cheia para de agora. Nós tivemos atualização de vários planos de contingência, e nós tivemos muito mais pessoas aderindo aos alertas, então acho que é um processo de amadurecimento coletivo. Mas o Estado tem essa meta de melhoria contínua do sistema da sala de situação. O Estado estabeleceu, só para esclarecer, né, quando eu falei até sobre desburocratização. A gente faz repasses fundo a fundo aos municípios para os prefeitos poderem atuar na emergência. A gente fez apenas uma exigência para isso, que os municípios apresentem os seus planos de contingência atualizados. É uma forma da gente também induzir, estimular. Muitos municípios já têm isso organizado antes, mas muitos não têm. Então, a gente quer estimular justamente os municípios a se ocuparem também desses planos de contingência, que devem entrar em operação quando acontece, né, quando temos uma previsão de uma incidência de chuvas como o que a gente tem. E só para também encerrar, lembrar, né, nós estamos constituindo a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, e uma frente de trabalho que vai ser importante, que eu estou demandando à Secretaria, é justamente a da resiliência e adaptação, que vai analisar todas as intervenções possíveis, respeitando o meio ambiente, mas sejam possíveis para a defesa, né, das cidades, para a proteção das cidades, seja do desassoreamento dos rios, a diques de proteção e outros sistemas que possam ser colocados com as técnicas de engenharia e tecnologias existentes para proteger as localidades. E, mais uma vez, naturalmente, esse Vale do Taquari vai ser a absoluta prioridade. Então, é uma frente na qual nós pretendemos avançar muito e que vai envolver também reforçar as estruturas de defesa civil nas localidades mais afetadas. Então, nós pretendemos ter, sim, unidade reforçada de defesa civil nos locais mais atingidos para eventuais futuros situações como essa, porque não tem como dizer simplesmente que, olha, o Rio Grande do Sul estará blindado de situações como essa. Então, nós temos que estar com toda a proteção possível para evitar os maiores transtornos e principalmente perdas de vidas, e em ocorrendo com toda a capacidade de alertar e de agir sobre a situação, protegendo as vidas das pessoas, os seres humanos todos os seres vivos, né? Estamos vendo aí a comoção nos resgates dos animais também acontecendo. Então, nós temos que estar preparados. Resiliência é isso, né? A capacidade de convivermos com essas situações, protegendo as vidas e resistindo diante de um novo cenário climático. Obrigado. Aí, essa foi a fala do governador. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. Tenha leis que permitam que entre governo, saia governo, essas defesas civis municipais ainda permaneçam? Trabalhar para também, além de poder reforçar a estrutura, né, ferramentas, equipes, que a gente possa desenhar isso num formato institucional que perpasse governos. Isso é uma preocupação muito pertinente, porque não pode haver solução de continuidade, né? Defesa civil é uma rede que envolve municípios, Estado, mesmo a União, e para que isso funcione bem não pode ficar num eterno recomeço a cada governo. Então a questão institucional também será importante.